Olá, os alunos da EJB, boa noite, aqui é o professor Marciano, trazendo mais uma aula vídeo para vocês, para falar exatamente de uma coisa que está na nossa programação, no nosso plano anual, que agora no segundo período a gente ia trabalhar alguns gráficos e algumas tabelas, para analisar e interpretar alguns gráficos e tabelas, certo? Isso aparece muito nas avaliações, né, em todas as provas, a representação de gráficos e tabelas. Então eu gostaria de que vocês ficassem atentos, uma passadinha lá no canal do JAF Connect, o canal que a JAF tem no YouTube, deixa lá sua like e participe conosco, e a gente vai aqui abrilhantar esse momento para vocês, tá bom? Então eu gostaria da participação de vocês, atenção para esses dados. Bom, o que são tabelas? São estruturas, né, usadas para apresentar informações ou dados. Qualquer estrutura que você veja em forma de linhas e colunas que estão informando, dando alguma informação sobre algum tipo de dado, alguma pesquisa, é chamada de tabela. Então é importante conhecer alguns elementos desse tipo de representação da tabela. A tabela tem título, é o assunto que também tem a função de chamar a atenção do leitor. Ela diz o que trata o assunto, né? O subtítulo detalha esse tema, vai detalhar, contextualiza. O cabeçalho, que corresponde ao título, dos conteúdos das colunas e linhas, vai estar no meio um pouco antes do corpo da tabela, que o corpo são os dados da tabela. E a fonte, que é aquilo que dá veracidade, que torna verdadeiros os dados que estão sendo informados na tabela, né? Mesma função que os gráficos, que usualmente aparecem no rodapé da tabela. Então a gente vai estudar aqui alguns exemplos de tabelas. Dá uma olhada. Olha, isso é uma tabela. Está vendo aí o título: município com maior produto interno bruto. O título é sobre o interno bruto. E onde é que ele detalha? No Rio Grande do Sul, em 2014. São os detalhes, é o subtítulo. Possui posição dos municípios, olha aí, a relação. Isso aqui é o que nós chamamos de cabeçalho, né? E aqui no meio nós temos o corpo, exatamente o corpo da tabela. Bem aqui embaixo, o que nós chamamos de fonte. A fonte aqui é o IBGE, né? Que é a empresa que elaborou esses dados, que fez essa pesquisa. Então, isso é um exemplo de tabela. Tabela simples, com duas colunas aí. O corpo da tabela é isso, tá bom? Então, fiquem atentos, é um exemplo de tabela, né? Uma questãozinha que caiu no Enem de 2019, que envolvia tabelas, olha aí. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Preste atenção. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar, e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? O que eles têm que fazer? Transformar a moeda que ele tem, o gasto diário que eles têm na moeda deles, em real, que é o custo cambial de cada moeda aqui no Brasil, por exemplo, né? Custo real, que é a nossa moeda nacional. Então, por exemplo, que está dizendo que o custo diário da França, para o destino na França, é 315 euros. Mas 1 euro custa 3,14. Na época custava 3,14, R$3,14. O custo dos Estados Unidos, o dólar custava 2,78, já está mais de 5, a gente sabe disso. O dólar australiano, 2,14. O dólar canadense, 2,10. Olha aí a libra esterlina, lá no Reino Unido, né? Alemanha, o pessoal ali da Europa, R$4,24 é o custo cambial, ou seja, para trocar 1 euro aqui no Brasil, eram exatamente R$4,24, certo? Então a gente vai fazer exatamente isso, fazer um produto entre esses valores. Por exemplo, 315 vezes 1,14 dá quanto para você ir para a França?
ultrapassa os R$1.000, tem que tomar cuidado, que o casal tem para gastar R$1.000, teto diário, você pode gastar R$1.000. Ultrapassou, correu. Então vamos para o próximo aí. Olha aí, de acordo com a tabela, é preciso multiplicar o valor do câmbio, né, em reais pelo gasto diário da moeda de cada país. A França, por exemplo, olha aí, 315, eram 315 euros que eles tinham, vezes 3.014 dá 989. Está dentro do planejado, eles podiam gastar até R$1.000. Já nos Estados Unidos é 390, que era a quantidade de euros, vezes 2,78. Já ultrapassa os 1.000, ó. 1.084. Estados Unidos já não é o destino deles. Austrália, 400, que era o dólar australiano, vezes 2,14, que é o preço cambial do dólar australiano, dá 856. Já está dando prazo, tá, ainda é um custo menor do que ir para a França, tá vendo? Na Austrália, ele quer o menor custo, né? Canadá, 410, que é o dólar canadense, vezes 2,10, 410 vezes 2,10 dá exatamente R$861. Menor do que, não, um pouco maior do que a Austrália, né? 856, 861. E o Reino Unido, a gente nem conta que vai ultrapassar os R$1.000. 290 vezes 4,24 dá exatamente R$1.229,60. Qual é o menor custo? Está mais interessante eles irem para onde? Para a Austrália, que vai gastar menos na diária, tá vendo? Diariamente eles só vão gastar em torno de $400 australianos, mas isso em reais equivale a R$856. Por isso que a opção correta é a opção A, Austrália. Bom, então, questãozinha de interpretação da tabela, tá certo? Essa não foi a nossa resposta. Bom, os gráficos eles apresentam assim, ó. São muito usados para apresentar a estrutura de informações ou dados. Alguns elementos importantes também que estão incluídos nos gráficos são esses aí, ó. Título, o gráfico tem um título dizendo do que se trata, né? A fonte é importante do gráfico, quem foi que fez, quem foi que publicou, quais informações foram tiradas de onde, os números que aparecem nos dados, tem que tomar cuidado aí, né? Essas informações aparecem geralmente em duas posições, uma posição horizontal e vertical, certo? Esses elementos são muito importantes. E as legendas, que às vezes estão do lado, né? Às vezes é uma colunazinha que tem uma coloração diferente e a legenda está dizendo qual é a cor do que trata cada cor daquele gráfico. Então fiquem atentos que tem uns tipos de gráfico para a gente dar uma olhada. Olha o gráfico de colunas, por exemplo, de gráfico de colunas, as colunazinhas todas verticais, tá bom? Ou seja, horizontalmente aqui você tem as colunazinhas e na vertical você tem os percentuais indicando aí as cidades mais populosas do Brasil. É um exemplo, né? Os maiores campeões da Copa do Mundo é um exemplo de gráfico de barras. Olha aí, ó, gráfico de barras, porque a evolução dele acontece assim, horizontalmente, né? Você vê que a porcentagem agora se inverte, ele sai da vertical e vai para a horizontal. É muito comum utilizar esse gráfico, não, mas ele existe também. Esse é o gráfico de linhas, chamado também de gráfico de segmentos. São vários segmentos que dão exatamente a evolução, o crescimento, a queda, o decrescimento, a constância do gráfico, né? Se caiu sempre, se aumentou, diminuiu, você consegue ver com facilidade isso aí. É chamado gráfico de linhas ou gráfico de segmentos, também chamado. O gráfico de setores é chamado gráfico de pizza. Esse gráfico é muito usado, né, quando se envolve porcentagens, que está vendo aí, né, e a legendazinha do lado, tá vendo? A legendazinha, as cores de cada legendazinha do lado aqui indica exatamente, né, a porcentagem, um pedaço da fatia que você está vendo aqui para cada pedaço que acontece aqui dos turistas segundo a nacionalidade. Então você vê que 5% são outros. Os alemães eles são turistas segundo a nacionalidade em 19%, né? Quem ganha aqui na verdade é 31%, que são os italianos, não é isso? Certo? Aliás, os ingleses, acho que são os ingleses pela coloração aí, né? Então a legenda vai dizer pra gente direitinho como é que funciona. Então analise esses gráficos, eles vão aparecer em algum momento, em alguma atividade, pra gente pegar algumas informações deles e
relacionar a questão. Por exemplo, a taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. A questão foi do Enem de 2019, caiu também sobre o resultado de 2019, alguma atividade sobre gráficos, isto é, a soma da população rural e urbana. Presta atenção, o que vai acontecer aqui? Ele vai querer a taxa de urbanização, só que ele diz que é a razão é divisão. Você pega o número de pessoas na população urbana e divide pelo total de habitantes. Mas o total de habitantes é quem mora na zona rural e quem mora na zona urbana. Então você vai ter que somar população rural com população urbana. Ele te deu aí dois gráficos com colunas, né, chamada. Os gráficos apresentam respectivamente a população urbana e a população rural de 5 municípios. 1, 2, 3, 4. De uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desse município, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento em estrutura e infraestrutura extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? O que é a maior taxa de urbanização? É a maior razão, né, entre o número de pessoas que informaram o município da taxa da população urbana dividido pelo total de pessoas na população do município. Então tu vai ter que somar. Por exemplo, o município 1 tem 8 mil habitantes na população urbana e tem 4 mil na população rural. A população total do município é 12 mil. Tem que juntar 8 mil com 4 mil. Só que a urbana é só 8 mil. Tu vai dividir 8 mil por 12 mil. Assim que 10 mil por 18, 11 mil por 16, 18 mil dividido por 28, que é 18 mais 10, tem que somar sempre. O denominador é somando as populações, das duas, população urbana com rural. Os 17 mil, que é a população urbana, dividido pela soma dela com a população rural. 17 mais 12, dá 29. Então a gente vai fazer isso no próximo gráfico. E tá aí, a população urbana dividida pela população total. Aí fizemos aí, ó, 8 dividido por 12, 10 dividido por 18, 5 dividido por 16, 18 por 28 e 17 por 29. Por que ficou 8 por 12? Era 8 mil dividido por 12 mil. Eu cancelei o zero logo. Esses zeros não são interessantes para divisão. Basta dividir a numeração que ficou, né? 0,66, 0,55, 0,31, 0,64, 0,58. Qual desses números aqui é maior? Ele não quer, né, a maior taxa de urbanização. Quem tiver a maior taxa de urbanização vai receber infraestrutura, né? Eu achei que era menor, mas ele está falando que é a maior. No caso, a menor seria que ser o 3, né? 0,3125, 0,31, que é 0,6, 0,5, 0,6. Mas esse perde para esse porque é 0,66, que é 0,64. Certo? Então, o município que tem a maior taxa de urbanização é o 0,66, ou 1. Certo? Assim, o município com a menor taxa de urbanização, eu botei o 3, é a menor, mas ele quer a maior, desculpa aí. A maior é exatamente o 0,66, que é o município 1. Se fosse a menor, seria exatamente o que eu estou afirmando aqui, que é o 0,3125, tá certo? Então, galera, essa foi a questão envolvendo gráficos. Então, dá uma estudadazinha aí nesse conceito, tá bom? A gente agradece a participação de vocês, né, a atenção, e que Deus abençoe a todos e estejamos sempre em paz. Bons estudos para todos aí. Valeu, tchau.